Amém? Queria chamar a missionária Fabi. Vamos dar uma salva de palmas pela vida dessa preciosa. Amém? Glória a Deus. Irmãs, eu fui numa conferência lá em Mogi. Era um feriado, né, Fabi? E eu falei assim, eu tô cansada, mas eu acho que eu vou lá nessa conferência. E olha, foi um presente do céu, porque quando eu cheguei lá, essa mulher parecia um trator passando em cima de todo mundo. No bom sentido de trator, arando a terra, levantando a terra que precisava ser removida para receber sementes novas, para começar a frutificar. Querida, que o Senhor te use com graça, com unção, com autoridade, que tudo que carrega o teu nome seja bendito, seja abençoado. Nós te abençoamos, Fabi, e você será uma boca profética para esta cidade, para esse estado e para a nação, e que quem dirá para as nações, que o Senhor te use com graça, com unção e ousadia, com uma unção fresca do alto, em nome de Jesus, amém? Fica à vontade. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus seja louvado. Que motivo de muita alegria estar aqui. Meu coração está borbulhando e eu estou segurando o choro. Porque eu sou membro ali da ICM de Mogi. E através da ICM de Mogi eu conheci a nossa sede. E já tem um tempo, né? Mais de um ano que a gente frequenta bastante. E estar aqui hoje, para mim, aos meus 26 anos, né? Ainda jovem, é uma promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Então eu estou muito feliz, muito honrada. Quero louvar ao Senhor pela vida da pastora Miriam Dante. Muito obrigada pela confiança, pelo convite, pastora. Ao nosso bispo, né? Também pela confiança. Bispa Érica também. Que Deus continue usando poderosamente a sua serva. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Trago também um abraço do meu esposo. Não pôde estar comigo por conta do trabalho, mas eu sei que ele deve estar indo online. Eu quero mandar um beijo para ele. Deus te abençoe, meu esposo. Deus te honre a cada dia. Meu amigo Vinícius veio também nessa tarde. Fazia mais de um ano, né, Vini? Mais de um ano que a gente não se via. E ontem eu estava com a minha mãe resolvendo algumas coisas. A gente se encontrou no trem. Aí a gente contando as coisas que Deus tem feito. Aí eu falei, eu vou estar lá na sede amanhã. Ele, eu vou também cultuar. Eu falei, amém, então vamos junto. E o nome do Senhor foi glorificado. Muito feliz em reencontrar um grande amigo. Deus te honre, Vini. Lucas 7, versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Está escrito assim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois, aproximou-se, tocou o caixão, e os que carregavam pararam, e Jesus disse, jovem, digo-te, levanta-te. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Amém? Você pode glorificar o Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Irmãos, uma palavra muito conhecida em nosso meio. Os que amamos a palavra do Senhor e frequentamos a sua casa, com certeza já ouvimos falar em algum momento da nossa vida sobre essa história. Havia ali na aldeia de Naim, digo aldeia porque os estudiosos dizem que era um lugar tão pequeno e com tão poucos habitantes, que nem sequer é considerado uma cidade, mas sim uma aldeia, pela sua proporção. E na aldeia de Naim, naquele dia, a humilhação de uma mulher estava sendo exposta diante de todos. A morte do seu único filho. Vale ressaltar que nós não sabemos o nome dessa mulher.
Mas nós sabemos que esse filme já passou na vida dela. Ela já enterrou o seu marido. E agora, enterrando o seu único filho, a dose é dobrada. E por que eu digo que a humilhação dela está sendo exposta? Porque a cultura diz que quando alguém viesse a falecer, um ente querido, dá-se início então a um cortejo fúnebre, aonde o morto é colocado sobre um esquife. Aqueles que são responsáveis pelo morto, neste caso, somente a mãe do menino era responsável por ele. Não havia marido e não havia outros filhos. Então, à frente, quem se responsabiliza pelo morto. Atrás vem então o falecido sendo carregado pelos mais próximos, pelos amigos mais próximos, pelos mais chegados. E a multidão segue o cortejo, porque a mesma cultura diz que aonde esse cortejo passa, se você cruza com esse cortejo, porventura, você não planejou, mas você encontrou esse cortejo no meio da cidade, você deve parar tudo aquilo que você está fazendo e seguir esse cortejo para a sepultura, que é o destino final dele. Não havia escolha. Um cortejo só tem um único destino: a sepultura. Quem não pudesse seguir o cortejo por alguma impossibilidade, devia ficar paralisado e não fazer absolutamente nada. Nesse contexto, estamos vendo uma multidão de vivos seguindo e caminhando com uma mulher para sepultar o seu único filho, num lugar que fica fora dos portões da cidade. Porque eles diziam que se o morto fosse sepultado dentro da cidade, a impureza desse morto rotularia então todo o seu povo. Então era comum naquele tempo que os mortos fossem sepultados lá de fora, num terreno separado, porque sendo mortos já eram agora considerados impuros. Por isso essa mulher está saindo da cidade, desvaída de qualquer esperança, e sendo a sua humilhação exposta diante de toda a cidade. Todos que olham sabem o que está acontecendo. E prestando atenção, que nós não sabemos o nome dela, porque a própria Bíblia diz que ela é uma viúva de Naim. Todos já sabem que está acontecendo mais uma vez um ciclo de morte e de perca na vida dessa mulher. Lucas vai ser muito detalhista, não só nessa narrativa, mas como também em outras, a qual ele fala sobre os milagres de Jesus. Lucas, ele é alguém extremamente dedicado e interessado a episódios de cura e de ressurreição. Talvez porque ele é um médico e decidiu dedicar a sua vida ao Senhor. Nós vamos ver que esses detalhes ficam evidentes, por exemplo, quando ele fala sobre a sogra de Pedro. Somente Lucas diz que a febre era uma febre muito alta. Sobre o homem da mão mirrada, somente ele ressalta que a mão mirrada era a mão direita. Então Lucas, ele tem um interesse peculiar nos milagres de Jesus, e ele traz informações que outros evangelistas não trazem. Mas existe algo intencional nisso. Não é simplesmente porque ele é alguém interessado nesse tipo de episódio, a ponto de entrevistar as testemunhas oculares que viram esses milagres acontecerem. Não é só por isso. Ele deixa claro a sua intenção, tanto na introdução do Evangelho, como também no livro de Atos dos Apóstolos, aonde ele declara: Teófilo, eu lhe escrevo essas coisas, queimar no coração. Tendo contato com as obras de Jesus, novamente a fé retorna para dentro de nós. Essa é a intenção de Lucas. Teófilo, lhe escrevo essas coisas, para que tenhas conhecimento daquilo que só Jesus é capaz de fazer e continuar fazendo no meio da igreja, mesmo depois de assunto aos céus. Eu quero ser mais clara nessa tarde. É somente através do contato com as obras que a nossa mente começa a compreender quem de fato Ele é. Essa é uma verdade no meio da igreja. Se alguém aqui tivesse a oportunidade de contar um testemunho, nós nos alegraríamos e jubilaríamos no Senhor, com toda certeza. Porque de acordo com o testemunho daquilo que Deus fez na vida deste alguém, o nosso coração começa a ficar trêmulo e a fé começa a voltar novamente para o nosso coração. Através do contato com as obras, nós reconhecemos quem Ele é.
Porque nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só o escolhemos porque Ele nos escolheu primeiro. Nós só estamos aqui porque Ele nos proporcionou essa oportunidade primeiro. É chegado o tempo das obras, Teófilo. Se você conhecendo as obras de Cristo, você vai saber quem Ele é. E dentro disso, debaixo de uma atmosfera profética, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é chegado o tempo de conhecimento das obras de Cristo. Na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida acadêmica, nas suas finanças, é chegado um tempo de obras. E conhecendo as obras, você vai compreender quem Ele é. Para que você possa compreender. Jó, no momento da sua angústia, no momento da sua dor, da sua aflição, ele não blasfema, ele não murmura, ele chega a maldizer o dia do seu nascimento, mas não se volta contra Deus. Mas a palavra vai nos contar que após ser restituído pelo Senhor, depois de experimentar da obra que só Deus seria capaz de fazer na vida dele, proporcionando a ele em dobro tudo aquilo que ele perdeu, Jó agora vai entoar um cântico dizendo: eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos eles te veem. Você consegue entender nessa tarde que Jesus te trouxe aqui para estarmos reunidos, porque Ele está dizendo: eu vou começar um período de obras na sua vida, e através das obras você vai saber quem eu sou. Através das obras você vai saber quem eu sou. Haverá milagre, haverá restituição, haverá libertação, haverá renovo, haverá o novo de Deus sobre a tua vida. É chegado o tempo das obras. Prepara o seu coração, porque essa semana não é uma semana comum. Nós estamos reunidos no simpósio da família, porque o Senhor vai nos proporcionar um tempo de obras, e nós saberemos quem Ele é. Aleluia, aleluia. Depois da introdução, ele começa a descrever os milagres que Jesus está fazendo em Cafarnaum e naquelas regiões. E o texto vai nos contar que a multidão se aglomerava. Por quê? Aonde Jesus passava, era impossível que ele passasse desapercebido. Todas as vezes que eu ministro a palavra, eu sei que chega a ser até um jargão, mas é uma verdade. Aonde Jesus está, nada fica como estava antes. Então foi impossível que Jesus se escondesse. A multidão começou a ser alcançada pelas boas notícias, e começaram então a buscar cada vez mais esse Jesus que estava passando naquela redondeza, para que atendesse o seu pedido e as suas necessidades. A multidão vai se aglomerar, e no meio dessa multidão, ali em Cafarnaum ainda, vai surgir um homem que, diferente daqueles que estavam ali buscando o milagre para si, ele vai buscar agora um milagre para alguém, que é o seu servo. Este homem é o centurião. No meio dessa multidão, ele surge e vai pedir, clamar a misericórdia de Jesus, para que salvasse, para que curasse o seu servo que estava miseravelmente adoecido. Ou seja, ele estava tão adoentado que não havia jeito mais para aquela enfermidade. Esse centurião, ele rompe essa multidão e clama por este servo. Jesus se dispõe aí, porque o coração quebrantado ele não rejeita, mas ao coração orgulhoso ele despreza. Se dispondo aí, Jesus recebe uma retórica desse homem que deixou todos ao seu redor anestesiados de fé. Ele diz assim: mestre, eu também sou homem de autoridade. Eu digo aos meus servos, vão, e eles vão. Digo, vem, e eles vêm. Diga-me então apenas uma palavra, e o meu servo, ele será curado do seu mal. O texto diz que o homem foi curado imediatamente. Este foi o último milagre, segundo os estudiosos, que Jesus fez antes de partir para os portões da aldeia de Naim. Então veja bem, o primeiro ponto é que no meio de uma multidão
surge alguém que não estava buscando o milagre para si, mas para alguém que fisicamente não estava ali. Este centurião foi clamar pelo seu servo que estava impossibilitado de estar no mesmo ambiente que Jesus estava, geograficamente falando. Só que Jesus liberou uma palavra naquele lugar, e a palavra que Jesus libera ali alcança aquele homem que estava adoecido lá. Aleluia. Para que nós possamos compreender que o poder de Jesus não está limitado à nossa geografia. O poder de Jesus não está limitado às paredes deste templo. O poder de Jesus não está limitado a um lugar físico. Não, nós oramos aqui, mas Ele manda a resposta lá. Nós intercedemos aqui, Ele manda renovo lá. Nós clamamos pela porta aqui, Ele abre a porta lá. Nós pedimos pelos doentes aqui, Ele manda a cura lá. Talvez você veio clamando por alguém ou por algo que fisicamente você não pôde trazer, mas se no seu coração, no meio dessa multidão, você está diante de Jesus como esse centurião, dizendo: mestre, libera só uma palavra que meu servo é curado. A notícia boa para mim e para você é que ele está liberando uma palavra e imediatamente o doente será curado. Aquele que estava quase morrendo não morrerá mais. Nós estamos falando de um homem aqui neste caso que tinha vida, que ainda tinha fôlego de vida, mas sobre ele havia um decreto de morte. O servo do centurião ainda estava vivo, mas estava muito doente. Vendo a multidão que Jesus não era só um profeta, mas profeta dos profetas, que ele não era um homem comum, depois desse episódio, a multidão começa a se aglomerar ainda mais. Aí Jesus responde assim para eles, para a petição que eles estão fazendo: não, convém que eu vá pregar o evangelho também às aldeias da circunvizinhança. E sai, e vai para os portões da aldeia de Naim. Nisso está um grande paralelo nessa jornada. Por quê? Jesus acabou de curar um homem que ainda tinha vida, mas estava quase morrendo. E agora vai para os portões da aldeia para ressuscitar alguém que já não tinha fôlego de vida, já havia morrido. Talvez aos nossos olhos seja mais fácil curar alguém que está adoecido do que ressuscitar aquele que veio a falecer. Mas diante desse cenário, nós sabemos o final das duas histórias. Aquele que estava doente e estava com um decreto de morte foi curado, e aquele que já havia morrido ressuscitou. O que é que nós entendemos com esse paralelo? De um lado, talvez existam pessoas que estão como este centurião, apresentando alguém ou alguma causa que esteja vivo ainda, mas muito doente, prestes a morrer. Talvez você chegou aqui nessa situação, apresentando ao Senhor algo que não morreu ainda, mas está caminhando para este decreto. E talvez tenham pessoas nessa tarde, hoje aqui, apresentando a Jesus algo ou alguma área que não tem mais o fôlego de vida, ou seja, já foi decretado e não tem mais solução. A notícia boa é: quem precisa de cura foi curado, e quem precisou de vida ressuscitou. Não importa o tamanho do seu problema, não importa qual é a métrica que você está usando para aferir o tamanho do grau de dificuldade da luta que você está enfrentando hoje. Porque se você precisa de uma intervenção do Senhor para aquilo que está quase, Ele chega. Mas se você precisa de uma intervenção do Senhor para aquilo que já foi, Ele chega também. Se você está quase, Ele chega para curar. E se você já morreu, Ele chega para ressuscitar. De um jeito ou de outro, o nome dele é glorificado. Quando Jesus entra no cenário, Ele muda, Ele reverte o quadro, e no lugar da nossa vergonha, dupla honra. Você consegue compreender que nessa tarde, não importa
já vi Jesus entrar num casamento que estava quase assinando o divórcio e restaurar. Mas eu também já vi Jesus entrar num casamento que já havia se rompido, assinado o divórcio, e fazer o milagre acontecer naquele lar. Ele chega durante, mas ele também pode chegar depois. Independente do momento que você esteja passando, deposite fé no seu coração nessa tarde para compreender que, como disse o evangelista Lucas, não há impossíveis para Deus. Foi para a aldeia de Naim com a multidão, que acabou de ouvir não para suas petições, mas continuou seguindo Jesus até a porta da aldeia. E agora ele vai encontrar com uma mulher que também está acompanhada de uma grande multidão. As duas multidões vão se encontrar e vão se chocar na porta da cidade. A diferença é que uma multidão acabou de ver e experimentar aquilo que Jesus é capaz de fazer, e continuou o seguindo para onde ele fosse, para continuar experimentando da sua boa, perfeita e agradável vontade. A outra multidão é a multidão que acompanha a mulher, que por sua vez ainda não tiveram contato com esse Jesus. Jesus ainda não havia passado por ali. Então eles nem sabiam o que estava acontecendo até que Jesus chegasse na porta. O posicionamento dessa multidão é um posicionamento que eles tomam porque de fato não há o que ser feito. Neste tempo, não havia mais profeta no meio do povo, para que essa mulher recorresse pedindo ajuda. Então, vendo agora que já há algum tempo Deus estava em silêncio, a única coisa que eles fazem é acompanhar essa mulher até a sepultura. Com a boca eles não dizem, mas a atitude deles é única: vamos à sepultura. Eles estão acompanhando e incentivando a mulher a chegar num destino que já está decretado pela morte: a sepultura. Destino esse que ninguém acorda um dia de manhã dizendo assim: que vontade de passar ali na sepultura. É um destino que ninguém planeja e projeta ir. Um lugar onde ninguém quer estar. A multidão não tem mais nada a ser feito, a não ser paralisar, seguir e chorar. Nisso se dá a expressão: chorar com os que choram. A única coisa que eles tinham para fazer é parar, seguir e chorar. Não podiam fazer mais nada. Essa mulher, está claro que ela também não tem nenhuma esperança de que a sua situação possa ser revertida. Volto a repetir. Estamos falando de um período aqui onde não havia mais Elias e Eliseu para fazer milagres no meio do povo. Não havia profeta. A boca da mulher não diz, mas a atitude dela diz tudo. Ela não titubeou, mas ela já deu início ao cortejo, porque ela não tinha mais nada para fazer a não ser isso. Ela não tinha esperança. Isso fica claro na sua atitude. Por exemplo, nós sabemos que a sunamita recebe um filho que o Senhor lhe entregara através da profecia que o profeta liberou sobre ela. Ela gera, mas chega um dia que o menino começa a gritar de dor de cabeça, morre. Então agora, com o menino morto, ela pega o seu servo e vai até o profeta. Ela não dá início ao cortejo, ela vai até o profeta. Havia uma referência na terra para que ela buscasse a solução daquele problema. Então ela não inicia o cortejo e vai buscar o profeta. O profeta volta, ressuscita o menino, e o nome do Senhor é glorificado. Agora, essa viúva não tem referência profética na terra para pedir ajuda. Então, literalmente, ela não tinha esperança e não tinha nada que ela pudesse fazer. Uma situação
perdida, completamente perdida. Ela não podia fazer absolutamente nada. Vale ressaltar aqui que essa mulher está perdendo seu único filho. Coisa difícil já é perder um ente querido. Agora, que dirá para uma mãe perder um filho? Tem um ditado que diz aí fora, que quando uma mãe perde um filho, parece que todas perdem também. Não há dor maior para uma mãe do que perder o seu filho, independente de quantos ela tenha. Agora, nesse caso, nós estamos falando de uma mulher que não tem mais nenhum, só tinha esse, e ele está morto. Este menino, ele é filho, sobretudo e acima de tudo, ele é filho, porque não há lugar maior no coração de uma mãe do que o lugar de um filho. Este menino é filho, sobretudo filho, mas ele representa toda a expectativa que essa mulher tinha na sua vida. Sabe por quê? Ela era viúva, e tendo um filho homem, esse filho se casaria com uma moça, daria para essa mulher a alegria de dias, daria para essa mulher a possibilidade dela se tornar avó. E só quem é vó pode dizer que vó é mãe duas vezes. Este filho é a esperança que ela tem de dias melhores. Por causa desse filho, ela não precisaria se sujeitar a colher migalhas no campo. Esse filho é tudo que ela tem, sobretudo é filho, mas ele representa toda a esperança que ela tinha de um dia poder sorrir de novo. Sobretudo filho, mas representa todo o esforço que ela fez durante toda a sua vida. Você já passou por isso? De empregar toda a sua força, toda a sua fé em algo ou em alguém, e de repente olhar e os seus olhos estão te dizendo: está morto. Ou seja, você perdeu todo o seu investimento. Sabe, eu já tive o desgosto de estar em alguns momentos como esse, de mães que perderam seus filhos. A mãe de um amigo meu muito querido, um evangelista muito significativo aqui na nossa cidade, ela recebeu a notícia que a sua filha estava acometida do câncer. Ela foi para o hospital do SUS lá em Mogi. Nós oramos, nós profetizamos, nós jejuamos. Ela se chegou, se aproximou do Senhor. Nós acreditávamos que Deus ia fazer um milagre, mas aprove ao Senhor recolher. E se talvez você me perguntar hoje o motivo, eu não vou saber te dizer, irmão, porque a palavra diz: quem compreende a mente do Senhor? E quem é o seu conselheiro para que ele seja representado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós não compreendemos a mente do Senhor naquele dia. Demos o início a tudo que tinha que ser feito. Fomos então a um lugar onde nós prestamos ali as condolências à família, o lugar do velório. E o tempo todo, a mãe dessa moça, que já tinha mais de 20 anos, estava chorando, mas era um choro comprimido. Sabe quando a pessoa chora quieta, engolindo? Era esse choro. Quando acaba o período do velório, então nós fazemos um cortejo e vamos até o cemitério da saudade. E ali chega o momento em que se abre o caixão por 5 minutos. É bem rapidinho. É só para o ente querido olhar para aquela pessoa. E para mim, esse é o pior momento, porque é naquela hora que cai a ficha e você diz assim: eu nunca mais vou ver. Eu vou querer abraçar e não vou conseguir. Eu vou sentir saudade do cheiro, não vou poder. Eu vou querer comer a comida que ela fazia e não vou poder. Eu vou ligar e não vai atender. Eu vou procurar no almoço de família e não vou encontrar. Nunca mais aqui na terra eu verei essa pessoa. É ali, neste momento, que a mulher que estava chorando quieta o tempo todo começa a desabar. E ela solta um grito da alma dela, que eu não julgo, porque eu acho que eu teria dito até pior. Ela começa a gritar dizendo: que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que tipo de Deus é esse? E ninguém podia fazer absolutamente nada por ela.
Não tinha ninguém que pudesse chegar para aquela mulher e dizer assim para ela: não chora não. Com que cara uma mãe numa situação dessa, passando por isso, nós chegamos e liberamos assim uma palavra dizendo assim: não chora não. Gente, nessa hora, tudo que a gente fala, eu não sei você, mas eu digo assim: chora, vive seu luto, põe para fora a sua dor. Porque não tem como você falar para uma mãe não chorar a morte de um filho. Não tem sentido. Pudemos participar de momentos assim, infelizmente, durante algumas vezes no ano de 2022. Um pastor amigo nosso muito relevante, bom marido, bom pai, foi sepultado. A sua esposa chorando copiosamente nesse mesmo momento no cemitério. Aí eu fui abraçar querendo consolar. E aí ela me joga uma pergunta: e agora? Quando eu brigava com as minhas filhas, era o meu marido que segurava a minha mão. E agora, pastora? Quem vai segurar a minha mão quando eu estiver nervosa com as minhas filhas? E eu não pude falar absolutamente nada. Não havia palavras na minha boca, porque eu não podia mudar a situação dela. É essa dor que essa mulher está sentindo, de uma situação irreversível, que ninguém poderia fazer absolutamente nada. E a frustração da impotência, porque ela também não podia fazer nada. E ela está saindo da cidade, levando seu filho, acompanhada de uma multidão, porque a lei diz que o menino não pode ser sepultado dentro da cidade. Desesperançosa, ela carrega o esquife e vai saindo da cidade. Quando ela chega na porta, para a sua surpresa e tristeza do inferno, Jesus já estava lá para interromper a saída dela. Aleluia, 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 aleluia. Que dor insuportável gritava na alma dessa mulher até esse momento. A lei dizendo: vai para fora, porque para o menino não tem lugar aqui dentro. Mas mal sabia ela que ao encontro dela vinha a graça dizendo: volta para dentro, porque o morto vai ser habilitado a vivo hoje. A lei dizendo: vai para fora, não tem mais jeito, não tem mais solução. E a ressurreição e a vida caminhando ao encontro dela dizendo: eu sou o pão da vida e a água da vida, que sacia toda a fome, que sacia toda a sede. A lei dizendo: vai para fora, mas Jesus chegando para dizer: volta para dentro. A lei querendo tirar a mulher da cidade, mas Jesus chega para interromper a saída dela. Deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde: Jesus vai interromper a tua saída da cidade. Jesus vai interromper a tua saída do ambiente do milagre. O milagre não vai acontecer fora da cidade, minha filha. O milagre não vai acontecer fora da cidade, meu filho. O milagre vai acontecer na porta. Jesus já está lá esperando para interromper a sua saída. De Naim você não vai sair, do ambiente da promessa você não vai sair. Você não sairá do lugar que Ele te estabeleceu. Ele chega na casa nessa tarde para dizer: já cheguei para dar um jeito naquilo que ninguém pode dar. Já cheguei para resolver aquilo que ninguém pode resolver. Eu já cheguei, porque ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos agindo eu. Quem impedirá? Cheguei, 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 cheguei. Calabara batalha, sube, ela vai subir da batalha, batalha séria. Oh, aleluia. Sair? Sair não. Você vai ficar. Engraçado que a aldeia é pequena, mas é impossível citar o nome da aldeia de Naim e não se lembrar daquilo que Jesus fez na porta.
Porque a aldeia podia até ser pequena, mas o milagre que aconteceu ali foi muito grande. A probabilidade pode até ser pequena, mas o milagre será muito maior. Aleluia, aleluia. A casa pode ser pequena, mas o milagre vai ser grande. A saúde pode estar pequena, mas o milagre vai ser grande. A chance pode ser pequena, mas o milagre será grande. O bairro pode ser pequeno, mas o milagre será grande. Aquilo que Deus faz é infinitamente mais, eu repito, do que nós pedimos ou do que nós pensamos. O milagre que Ele fará sobre mim e sobre ti, como já foi pregado aqui nessa tarde, sobejará, será muito maior do que a sua real necessidade. Cadê a moça que cantou aqui? Vem, filha. Jesus chegou na porta. Antes mesmo que ela pudesse planejar, Ele já estava lá. O texto vai dizer que Jesus tocou no esquife e liberou a palavra sobre o menino. Mas primeiro, Ele é movido de compaixão por ela. Porque o texto diz assim: e vendo-a, Ele se compadeceu dela e disse: não chore. Dá uma olhadinha para quem está aí do seu lado. Diz assim: não chora não. Ah, mas fala direito, não fala sem graça não. Não chora não. Não chore. É só Jesus mesmo para chegar no meio de um tamanho de um problema desse e dizer para uma mulher que está vivendo de novo a mesma perca: não chore. Chega a ser até engraçado. Nós não temos essa coragem, irmão, porque nós não somos Jesus. Jesus é capaz de dizer para ela não chorar, porque Ele a consolaria, revertendo o cenário da situação. Porque Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Sabe por que Jesus vê a mulher e se compadece dela? A primeira pessoa que Ele vê na porta da cidade é a mulher, porque ela é a primeira da fila. A primeira pessoa que Ele vê na porta da cidade é a mulher, porque ela é a primeira da fila. Como eu já disse no início da mensagem, quem se responsabiliza pelo morto tem que ser o primeiro da fila. Então, quando o cortejo estava passando assim na cidade, e você quisesse identificar quem mais estava sofrendo, era só você olhar quem estava na frente. Você está na frente? Então é aquele que sofre mais. Quer identificar quem está sofrendo muito mais que os outros, de uma forma inconsolável? É só olhar quem está à frente. Quem está na frente geralmente sofre mais que os outros. Quem está na frente geralmente tem a responsabilidade muito maior do que os outros. Mas uma notícia que alegra o meu coração é que quem está na frente é o que sofre mais, mas também é aquele que Jesus veio primeiro. Aleluia. Oh, glória. Talvez você sofra dores que ninguém é capaz de consolar, porque você está à frente. Talvez você está aqui nessa tarde, como já foi dito, que Deus só precisa de um, e você está à frente da sua casa, da sua família, do seu sonho, do seu propósito. Talvez você é o que sofre mais, porque você está à frente. E quem está à frente é o que toma mais pedrada. Quem está à frente é aquele que chora mais, é aquele que sofre mais, é aquele que tem a alma moída, que tem o peito transladado pela dor. Só que eu quero te dizer nessa tarde: está na frente, está sofrendo mais, mas então se alegra, porque é aquele que Jesus vai ver primeiro, é aquele que não saiu do seu lugar na fila. Sejamos, pois, alegres na tribulação, porque a nossa leve e momentânea tribulação
não se compara, não se compara, não se compara, não se compara com aquilo que nos há de ser revelado. Você não vai poder mensurar e nem comparar o milagre que Deus vai fazer com o tamanho da tribulação que você está vivendo hoje aqui. Então levanta essa cabeça, enxuga esse rosto, ajeita essa postura, porque Jesus entrou na casa para dizer: não chora. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Escuta, Jesus chegou na porta, se compadeceu dela, porque ela não saiu do lugar. Ela era a primeira da fila e ali ela ficou. Ela poderia ter todos os traumas do mundo e escolher não estar ali. Vamos falar a verdade? Vivendo o que ela está vivendo naquela época, hoje já é terrível, mas naquela época, essa mulher tinha todos os motivos do mundo para ser tomada por uma crise do pânico, uma crise de ansiedade, sair correndo, não estar ali. Mas a resiliência dela é tanta que no meio da dor, ela decide estar lá. Ela está vendo o menino morto, e a atitude dela está dizendo: eu vou estar lá. Eu vou ver a terra ser jogada sobre ele. Eu vou estar lá até que um a um vá embora e eu fique naquele sepulcro sozinha. Mas eu não abro mão de estar lá. Eu vou estar lá, eu sou a mãe dele. Sabe qual é o nome disso? Responsabilidade. Isso me lembra em Atos dos Apóstolos, quando Paulo está num barco prestes a ser naufragado. Aí aqueles que estão cuidando dos escravos dizem assim: vamos soltar o cabo da nau e entrar no bote em segredo. Deixamos os escravos, os prisioneiros aí para que eles morram. Vamos em segredo. Só que o anjo do Senhor visita Paulo, porque quem busca a Deus tem informação privilegiada. Aí Paulo se levanta no meio da astúcia que eles estão prestes a fazer e diz assim: façam isso não, porque se vocês saírem desse barco, todo mundo morre. Mas se vocês ficarem, o Deus a quem eu sou e a quem eu sirvo me visitou e me disse: todos sobreviverão. Ah, você não entendeu? Se você abrir mão da sua responsabilidade, todo mundo morre. Mas se você decidir ficar no seu lugar, todo mundo vive. Se você não abrir mão dessa família, todo mundo vai viver. Mas se você abrir mão, todo mundo vai morrer. Se você abrir mão desse projeto, todo mundo morre. Mas se você ficar, todo mundo vive. Se você não abrir mão da sua posição, todos sobreviverão. Mas se você sair, todos sobreviverão. Entenda, seja responsável com aquilo que o céu preparou para a sua incumbência. Não abra mão da sua responsabilidade. Não saia do seu lugar. Porque diante da circunstância contrária, nós sempre vamos querer sair. Só que Deus está dizendo: sair não, meu filho, é para você ficar, que aí meu nome vai ser glorificado em você, e através de você. Não se acovarde. Eu encerro aqui agora, compartilhando com você que Jesus chegou, se compadeceu dela, porque Ele se compadece de quem tem responsabilidade no reino. Toca no esquife e libera a palavra sobre o menino. E aquele que estava morto sentou-se e começou a falar. Algumas traduções vão ser mais profundas e vão dizer conversar. Uma conversa é constituída de um diálogo com sentido. Então olha o que acontece quando Jesus chega na cidade. Se compadece dela, toca no esquife, libera a palavra. O que estava morto senta, começa a falar.
E Jesus encerra, sabe fazendo o quê? Pega o menino do esquife e devolve para a mãe. Agora cá para nós. Qual era o estado desse menino a última vez que saiu do colo da mãe dele? Morto. Morto fala? Conversa. Misericórdia, você conheceu um morto que conversa? Então quando ele saiu do colo da mãe dele a última vez, já tinha morrido. Não tinha movimento, não tinha fala, não tinha raciocínio. Mas depois que Jesus se compadece dela, quem precisava de vida era o menino, mas ele se compadeceu de quem? Dela. Ele se moverá de compaixão nessa tarde. Depois que ele se compadeceu dela, tocou no esquife, liberou a palavra sobre o menino, ele se senta e começa o quê? Falar. E Jesus devolve para onde? Para o colo. Para o colo da mãe dele. O lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Mas quando Jesus devolve o menino, não devolve com sequela. Quebriaçou, comandelebadaia súbia. Quando Jesus devolve o menino, Jesus não devolve o menino quebrado. Quando Jesus devolve o menino, não devolve o menino com defeito. Jesus devolve o menino e a fala dele está funcionando perfeitamente. O raciocínio dele está intacto. Quando Jesus devolve o menino, devolve melhor do que saiu. Aleluia, 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 aleluia. Você já viu o SAMU socorrer alguém? Quando eles vão socorrer, eles chegam até o paciente. A primeira coisa que eles fazem é manter o contato. Aí pergunta assim: como que é seu nome? Você é casado? Como é o nome da sua esposa? Quantos filhos você tem? Qual é o nome do seu filho? Onde você mora? E vai nessa falação. Eu sei porque eu já fui socorrida. Porque através da fala eles conseguem identificar o tamanho do problema, se a pessoa está com o raciocínio intacto ou não. Agora quando Jesus chega na porta da cidade, faz o milagre, devolve o menino para o colo da mãe falando, é porque ele saiu morto, mas quando voltou, voltou melhor do que o dia que saiu. Existe uma restauração nessa tarde para se manifestar em nosso meio. Eu não sei se você consegue acreditar nisso. Se você não consegue, eu quero te convidar a vir na minha fé, que eu estou crendo por você hoje. Eu não sei se você consegue entender, mas existe uma atmosfera de restituição neste lugar. E Jesus está dizendo para a crente aqui nessa tarde: aquilo que saiu do seu colo morto vai voltar vivo e falando. Não chora, não chora porque morreu, porque eu vou entrar na cena e vou te devolver falando. Vai voltar melhor do que você imagina. Quando Deus restituir aquilo que se perdeu, Ele vai devolver muito melhor da forma que saiu, porque Ele é fiel, igreja. Se coloca de pé. Por que te abates, ó minha alma? E por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, e eu ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Não chore, não chore, não chores. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai
passar. Quero te convidar para um período de oração, para que você possa desfrutar dessa graça que está aqui no nosso meio nessa tarde. É só um período breve de oração, não são nem 5 da tarde ainda. Eu quero te convidar a abrir o seu coração para que o Senhor possa trabalhar na sua vida hoje aqui. Veja bem, o esquife era um transporte, porque estava transportando o menino para um destino já estabelecido. Todo transporte está levando alguém para um destino já estabelecido. Quem usa aqui transporte público sabe, você vai pegar o transporte num ponto e ele vai parar no terminal. Ele não passa no caminho que você quer só porque você quer, porque ele não é um veículo, ele é um transporte. O esquife era o transporte para sepultar o menino naquele dia. Mas depois que Jesus chegou, o transporte vira um veículo, porque o veículo me leva para onde eu quero ir. Nessa tarde, eu quero te convidar a adorar, porque neste tempo ainda, o Senhor está dizendo: você e a sua casa não mais serão transportados para um destino já estabelecido. Ele entra na casa para dizer: agora é veículo. Pode tomar posse do governo, porque o céu está se manifestando nessa tarde para dizer: você será habilitado a pisar aonde você gostaria de pisar. Você está sendo habilitado a tomar posse da promessa que Ele já te entregou. Você está sendo habilitado a escolher o destino que você quer ir. Jesus nos reuniu nessa tarde para dizer: a morte não vai transportar você e nem a sua casa. Você agora vai ter um veículo à sua disposição. Que veículo, missionária? O veículo da fé, porque a fé é aquilo que eu não vejo, mas que eu tenho convicção que vai acontecer. Andemos por fé nessa tarde. Andemos por fé. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, e agradecemos, porque nessa tarde o Senhor entrou com consolo para nossa alma. Ah, Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor é aquele que faz reverter situações irreversíveis. Jesus, obrigado, porque o Senhor dá solução para qualquer problema. E eu declaro, Senhor, junto com a tua igreja nessa tarde, que nós não temeremos, porque o Senhor é nosso escudo e broquel. O Senhor nos guarda de dia e da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Obrigado, Senhor, pelo milagre que já aconteceu aqui nessa tarde. Obrigado, Senhor, porque o menino vai voltar a viver, a promessa vai voltar a viver, o sonho vai voltar a viver, a família vai voltar a viver. Aquilo que morreu tornará a viver. Paizinho querido, a minha oração nessa hora é que o Senhor venha nos encorajar a acreditar nessa palavra que nos foi entregue, para que caminhemos por fé. Compreendemos, Deus, que a responsabilidade de aplicar essa palavra é nossa. Por isso que nessa tarde saiamos daqui com a nossa mente renovada e com coragem o suficiente para aplicar em nossa alma a verdade da ressurreição. Não mais a morte, agora nós celebramos a vida. Não haverá velório, não haverá enterro, não haverá sepultamento, não haverá desgraça, não haverá choro. O Senhor chega para dizer: não chore, não haverá. O Senhor vai mudar o cenário da nossa vida. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Que seja arrancado de nosso meio tudo aquilo que tenta nos transportar para a sepultura. Hoje nós tomamos posse como igreja do veículo que o céu nos entregou.
porque tudo o que pedimos no seu nome, crendo, receberemos, para a glória do teu santo e poderoso nome. Não chore. Aleluia. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tem alguém aqui em nosso meio nessa tarde que não aguentou o peso do esquife, não chegou até o fim, desistiu da caminhada com o Senhor, ou nunca fez com o Senhor uma aliança e nessa tarde entendeu que só Ele pode ressuscitar o menino e quer fazer com Ele novamente uma aliança, ou fazê-la pela primeira vez. Existe alguém aqui nessa condição? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a tua casa. Existe alguém? Eu não estou sentindo. Não é sentimento, irmão, é decisão. Alguém nessa condição, eu quero abençoar a sua vida. Se não há, que o Senhor abençoe essa casa, a qual tenho orgulho de fazer parte. Se há e você foi tomado pela timidez, que todas as correntes que te prendam caiam hoje aqui. O Senhor disse: se me negares diante dos homens, eu os negarei diante de meu Pai. Mas se me confessares diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. O Senhor tem algo para fazer na tua história. Eu vou fazer pela última vez essa pergunta. Existe alguém aqui que está carregando o menino sobre o esquife, carregando o casamento sobre o esquife, carregando a promessa sobre o esquife, carregando o projeto sobre o esquife, e entendeu que Jesus chegou para ressuscitar e quer viver esse favor de Deus? Eu quero orar pela sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Você pode glorificar ao Senhor, porque hoje tem festa no céu. Aproveita que tem um corajoso e vem também. Isso. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. A morte perdeu, a vida chegou. Aleluia. Ai, meu coração está queimando. Mas eu não sei se eu estou preparado, irmão. Não é você que se prepara, é Deus que prepara você. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Existe mais alguém que se junta a nós essa tarde e abre o coração para experimentar o milagre de Jesus? Aleluia, 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 aleluia. Jesus está na casa, igreja. A salvação chegou. Não vai ter morte, não, vai ter vida. Mais alguém? Agora, mais alguém? Fala sério. Você está sentindo essa presença, o coração estremecer, a mão suar, e vai querer sair daqui sem receber a ressurreição do menino na tua vida? Me ajuda a te ajudar. Eu quero orar pela sua vida com os pastores dessa casa. Eu quero abençoar você.
Um dia eu tomei essa decisão e o Senhor ressuscitou o meu casamento, ressuscitou a minha chamada, ressuscitou as minhas emoções. Jesus está aqui e pode ressuscitar tudo que já morreu na tua história. Vem para Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Que Deus abençoe essa casa. Oremos nessa hora. Senhor, nós te adoramos. Nós damos a ti louvor, glória e exaltação pelas essas vidas. Jesus, eu abençoo agora no teu nome a vida dessas 4 mulheres valorosas e corajosas que estão diante da tua casa. Senhor, eu declaro a vida sobre elas e não mais a morte. Senhor, que toda seta que voa de dia e toda mortandade que assola ao meio-dia venha a ser rompida e arrancada da vida delas agora. Deus, entra na causa, entra no sobrenatural e faz aquilo que ninguém é capaz de fazer por elas. Arranca, Senhor, toda amarra, quebra toda corrente, quebra toda cadeia, porque onde o Senhor está, nada fica como antes. Ressuscita, ressuscita, ressuscita o menino Jesus. Chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai